voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo cantaremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo dia do Tríduo em honra a São José. E este ano nós temos a alegria de meditar uma encíclica do Romano Pontífice, intitulada Cor de Patris, que significa com coração de pai. Essa encíclica ela vai se desenvolvendo para declarar o ano de São José e a sua proclamação, através de alguns subtítulos que nós escolhemos meditar ao longo desses dias, como uma maneira de termos no nosso coração aquilo que está também no coração do Papa. E no coração do Papa, um dos elementos que ele quis destacar acerca do coração virtuoso de São José foi a obediência. São José possui um coração obediente. Há uma santa polonesa, canonizada pelo também santo João Paulo II, chamada Faustina Kowalska, a grande discípula da misericórdia. E Santa Faustina costumava dizer que o demônio consegue se travestir entre nós de muitíssimos modos. Ele se apresenta com muitas faces para nos tentar, para nos enganar, para ir contra nós, mas existe uma virtude que Satanás não consegue em absoluto imitar: a obediência. Esta é para o demônio a mais agressiva de todas as virtudes, e é muito fácil nós entendermos a razão. Nós, os seres humanos, possuímos como tendência natural ter o domínio e a regência da nossa vida. Não há nada mais desagradável quando as coisas não acontecem segundo os nossos planos, fogem do nosso controle. Quando o outro não realiza as coisas do modo que eu gostaria que ele realizasse, quando as pessoas da minha família não são como eu gostaria que elas fossem.
porque eu queria que o meu marido fosse mais carinhoso, que a minha mulher fosse um pouco mais sensível, mais silenciosa, mais atenta às minhas necessidades, que os meus filhos frequentassem a igreja, deixassem os vícios, e de repente nós lidamos diante das mais diversas circunstâncias com a impotência humana. E como é desagradável lidar com a impotência humana. Meus irmãos, a impotência humana é o exercício que Deus encontrou para treinar em nós a capacidade de obedecer, ainda que na marra. E isso não se dá porque Deus, seja quem sabe, um Pai severo, que quer a todo custo impor sobre nós os seus mandamentos e leis. Não, muito pelo contrário. Significa que Deus quer usar de todos os meios para que nós sejamos salvos. Um coração desobediente nunca será salvo. Atenção, porque é forte esta palavra, e eu diria que ela é inclusive definitiva em muitos sentidos, porque nós vivemos um tempo de profunda rebeldia em todos os âmbitos. Olhemos para a geração que nós estamos vivendo, é uma geração que tem por característica uma rebelde desobediência. Desobediência contra os professores, desobediência contra as autoridades religiosas, desobediência contra as autoridades civis, desobediência contra os pais, como se esta fosse uma realidade simples. Se desobedece, me permita usar um termo nosso, na cara mais lavada do mundo, e se trata um pai e uma mãe como se fossem iguais. Porque não existe mais no coração da humanidade a capacidade de dobrar-se diante do outro e compreender que pelas mais diversas razões ele exerce uma autoridade sobre nós, e em muitas situações a regência da nossa vida está sobre as mãos de outro. Como é humilhante para o ser humano! Como é difícil para nós dar ao outro o domínio da nossa vida. E como vai se tornando difícil, portanto, numa geração que não consegue obedecer aos pais, obedecer a Deus. Geração iníqua, geração desobediente, geração desonrosa, geração que não conseguirá, se não converter ao Senhor o seu coração, passar pelos átrios da glória eterna, mas ao contrário, se insistirem no erro, arderão no fogo do inferno com Satanás e os seus demônios, porque a desobediência é obra do encardido. Ao passo em que, quando nós tornamos o nosso coração dócil à vontade de Deus, o Senhor vai nos modelando. O Senhor vai, às vezes, até por meio da humilhação, forjando o nosso coração na capacidade de nos tornarmos dependentes seus. E depender de Deus, obedecer a Deus em todas as coisas, não deve ser um fardo para nós, mas uma grande e suprema alegria, porque o servo, disse o Evangelho de hoje, não está acima do seu Senhor. São José sabia disso, estava apaixonado por Maria, possuía 1001 projetos, e meus irmãos, vamos falar com toda franqueza, imaginemos, Maria devia ser uma mulher encantadora. Maria devia ser uma mulher belíssima. Externamente,
de virtudes eloquentes e visíveis. E claro, José apaixonou-se por sua Maria. E como todos os homens sonhavam, queria constituir com ela uma família. Este era o projeto e o sonho de São José, casar com a linda e virtuosa Maria de Nazaré. Mas Deus tinha um plano completamente diverso. E então chega o Senhor pela voz de Gabriel, e me permita dizer com todos os termos: destrói o castelinho dos sonhos de São José e rouba para si a sua Maria. José, se pertencesse à nossa geração e possuísse a sua mentalidade, talvez fosse apenas um homem revoltado contra Deus, que tirou aquilo que era seu, que destruiu seus planos, que transformou, como eu dizia, na marra os seus projetos. Por que José não tornou-se assim, revoltado contra o Senhor? Porque trazia no coração o dom da obediência, sabendo que o servo não é maior que o Senhor, que Maria não lhe pertencia, pertencia a Deus. E a partir de então, ele intuitivamente sabia: eu faço parte deste projeto redentor, e obedecendo a Deus, ofereço o meu coração em sacrifício por sua obra e pela salvação da humanidade. E o nosso coração é um coração que vai seguindo a conjuntura de uma geração rebelde, ou é um coração que ancora em Deus os seus projetos e permite que a vontade de Deus esteja acima de nós, ainda que seja diferente? Que o Senhor nos ajude a vivermos este tríduo na perspectiva dessas virtudes do amantíssimo Pai do Senhor, para que alcancemos como Ele um coração virtuoso, obediente, terno, trabalhador. Amém.